Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver aqui mais uma prova da Banca Instituto Ação Bahia. Essa prova foi realizada hoje, dia 12/7/2026, da Câmara Municipal de Saquarema, Rio de Janeiro. Essa prova foi para o cargo de nível médio assistente administrativo. Se você tiver alguma outra prova, pode estar mandando que eu resolvo aqui também, certo pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos à resolução. Essa prova, pessoal, teve 10 questões. A questão 11 ela fala: de acordo com as definições do conjunto dos números naturais inteiros e racionais, considere as afirmações. 1. O número π é racional. 2. O resultado da expressão, tem uma expressão aqui, é um número natural. E 3. O número menos 1 meio é inteiro. Então temos que fazer análise e depois olhar o que ele fala. Primeira questão, ele fala que o número π é racional. Isso aqui é falso, pessoal. O π ele é um número irracional. Por quê? Porque ele não pode ser escrito em forma de fração. Se vocês lembram, o número π ele é 3,14, tem vários outros números. Então ele não pode ser escrito em forma de fração. Então ele é irracional. Então a primeira parte aqui é falso. Então aqui, falso. Opção 2. O resultado da expressão 5 menos 10 mais 5 sobre 3 é um número natural. Observe aqui que essa expressão dá para a gente fazer de cabeça. Eu tenho 5 positivo, tenho mais 5 positivo. 5 mais 5, 10. 10 menos 10, 0. Ou seja, vai ficar 0 dividido por 3, que é igual ao próprio 0. E o próprio 0 é o que, pessoal? O próprio 0 ele é considerado um número natural. Se ele é considerado um número natural, então essa opção aqui é verdadeira. Terceira opção. O número menos 1 sobre 2, ele é inteiro. Menos 1 sobre 2, se vocês lembram, pessoal, ele é 0,5. Só que como é negativo, é menos 0,5. Ele está falando que é um número inteiro. Número inteiro, como o próprio nome já diz, ele é inteiro. E aqui é uma fração. Então aqui, falso. Ou seja, vamos olhar a opção que tem, que a segunda é verdadeira. Apenas 1 é verdadeira? Não. Apenas 2 é verdadeira? Sim. Então, letra B nessa questão aqui. Certo, pessoal? Vamos para a questão 12. Questão 12, ela fala: dada a PA, progressão aritmética, 2, 5, 8, e a PG, progressão geométrica, 2, 6 e 18, a soma do 10º termo da PA com o 5º termo da PG é. Então, ele misturou aqui PA e PG. Então, é comum da banca fazer várias questões de PA. Então, vamos resolver. Vamos pegar primeiro a PA. Vou botar aqui. PA é 2, está aqui no canto, 5 e 8. Enquanto que a PG é 2, 6 e 18. Nós temos que saber todas as informações que é dado em uma PA. Vamos tirar as informações. Aqui o primeiro termo ele é chamado A1. A1 igual a 2. A razão, R, a razão em uma PA, pessoal, é a gente subtrair um número à frente pelo número anterior. Então, fazer 5 menos 2 dá 3. Se eu fizesse, por exemplo, 8 menos 5, também dá 3. E agora, o que é que temos mais? Ele fala que quer a soma do 10º termo. Se é o 10º termo, nós temos que N igual a 10. E eu quero saber quem é o A10. Então, eu quero saber o termo geral de uma progressão aritmética. A fórmula é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Agora podemos substituir os valores. AN é o A10 que eu quero. A10 igual a 1 é o primeiro termo. 2 mais N é 10. Então vai ficar 10 menos 1 vezes a razão que é. Eu vou ter a razão aqui, 3. Substituindo novamente, resolvendo na verdade. O 2 eu conservo. Mais 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 3. Então, o A10 vai ficar 9 vezes 3, 27. 27 mais 2, 29. Já achamos o termo da progressão aritmética. Agora vamos achar o da PG. O termo geral de uma PG, pessoal, se vocês lembram, é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse Q aqui, pessoal, já é a razão, diferentemente da progressão aritmética, que é o R. Vamos achar quem são cada um. O A1 aqui é 2 também, então vou botar aqui embaixo. A1 igual a 2. O N é a quantidade de termo da progressão geométrica que ele fala. Ele fala termo da PA com o 5º termo da PG. Se é o 5º termo da PG, o N é igual a 5. Então ele quer o A5. Pronto. Vamos fazer a substituição agora. Quem é a razão aqui? A razão de uma progressão geométrica, pessoal, é o contrário, é diferente da PA. Na PA a gente subtrai. Na PG a gente divide. Então tem que dividir o termo da frente com o anterior. 6 por 2 dá 3, da mesma forma que 18 por 6 dá 3. Então o Q aqui, que é a razão, é igual a 3. Substituindo aqui,
em vez de a n vai ser A5. A5 igual a 1 é o primeiro termo, que é 2, vezes o que está aqui, que é 3. 3 elevado a n menos 1. Como n é 5, vai ficar 5 menos 1. Então, A5 é igual a 2 vezes 3 elevado a 5 menos 1, 4. 3 elevado a 4. Lembrando que 3 elevado a 4 não é 3 vezes 4, que é 12. É dessa forma aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, tá vendo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, aqui vai ficar A5 igual a 2 vezes 81. 2 vezes 81 é 162. É a resposta? Não. A resposta ele quer a soma. A soma do 10º termo com o 5º. Então, ele quer a soma de 29 com 162. Vocês podem fazer aí de cabeça. 29 mais 162 vai dar. Então, a soma é igual a 191. Vocês confirmam aí, pessoal? 191 está aqui. Letra D, certo? Vamos para a questão 13 agora. Vejam só a questão 13. O valor da soma das raízes das soluções da equação. Aí temos aqui duas equações. Essa daqui e essa. Ele quer o valor da soma das raízes. Vamos ver a primeira equação. A primeira equação é 3x mais 1 menos 2x menos 1 igual a 0. Essa primeira, pessoal, observe que temos termos com parênteses, então eu tenho que trabalhar aqui para tirar. Eu tenho que aplicar essa propriedade distributiva, multiplicar o de fora com os dois valores, dessa forma aqui. Então, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui da mesma forma, menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, igual a 0. Aqui eu somo os termos iguais, esse com esse. 3x menos 2x dá x, menos 3 mais, esse menos, achei onde isso aqui é mais, 3 vezes 1, 3, perdão. Então, 3 mais 2, 5. Então, aqui, mais 5. Então, observe que ficou simples, ficou x mais 5 igual a 0. Daqui eu posso encontrar o valor de x. Quem é o valor de x aqui? Aqui virou uma equação do primeiro grau. Simplesmente eu jogo o número para o outro lado e encontro o valor de x. Então, x é igual, o 5 está positivo, passa negativo, menos 5. Então, esse é a primeira raiz que eu encontrei. Agora, eu uso a segunda equação para encontrar a segunda raiz. Vamos separar aqui, vamos ver se dá para fazer aqui nessa parte. A equação é x ao quadrado menos 5x mais 6, igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Existem várias formas de resolver, vou fazer do jeito tradicional. Encontrar que o valor de A é o valor que acompanha x ao quadrado, é 1. O valor de B é o que acompanha x, então B é menos 5. E o valor de C é o número sozinho, C igual a 6. Então, aqui eu faço delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual, B é menos 5, mas eu vou botar entre parênteses porque tem ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A que é 1, vezes o valor de C que é 6. Então, delta é igual a 5 vezes 5, 25. Então, 25 ficou positivo por causa do quadrado. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 4, 24. Menos 24. Então, delta igual a 1. Com esse delta vai facilitar muito os nossos cálculos. Agora podemos encontrar o valor das raízes pela forma tradicional. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Substituindo aqui, o valor de B é menos 5, mas como tem um menos aqui, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, mas como delta é 1, vai ficar raiz de 1, que é o próprio 1, dividido por 2 vezes A. Como A é 1, vai ficar 2. Pronto. Divido agora em duas raízes, menos com menos mais, então vai ficar 5. Pego a parte do mais primeiro, então vai ficar 5 mais 1, 5 mais 1, dividido por 2. 5 mais 1 dá 6. 6 por 2 dá 3. A outra raiz, pego esse mesmo valor, só que eu pego o menos agora. Aqui eu já fiz o jogo de sinal, menos com menos deu mais, então vai ficar 5 menos 1 vai dar 4. Então vai ficar 4 por 2, que é igual a 2. Então essas foram as outras duas raízes. E o que é que ele quer? O valor da soma das raízes da solução das equações. Ele quer simplesmente a soma. Uma deu menos 5, outra deu 3, outra deu 2. Vamos fazer aqui? Então fica soma igual a menos 5 mais 3 mais 2 igual a menos 5. 3 mais 2, 5. Mais 5 igual a 0. Onde é que tem 0 aqui? Letra A, a pessoa está acertando. Certo, pessoal? Vamos agora para a questão 14. Questão 14, pessoal, uma questão de juros simples. Se
vocês lembram da revisão que eu fiz de questão de juros simples, a questão anterior também de equação de segundo grau, eu fiz uma revisão aí também. Então vamos para a questão de juros simples, olha só. O período de tempo que um capital leva para quadriplicar sobre o regime de juros simples a uma taxa de 25% ao mês é uma questão de juros simples, entretanto ele não deu os valores, ele deu os valores implícitos. Vamos ver o que é que ele quer. Ele quer o período, ou seja, ele quer o tempo. Então ele quer o tempo, igual, botar uma interrogação, que um capital leva para quadriplicar, ou seja, que um capital leva para ficar 4 vezes mais. Então quando a gente vai encontrar um capital, vamos encontrar um resultado final, esse resultado final é o montante. Então ele quer saber quanto tempo um capital, que eu não tenho, leva para virar 4 vezes mais, para quadriplicar. Ou seja, o montante é igual a 4 vezes o capital. Vocês entendem essa parte? Olha só, quanto tempo que um capital leva para quadriplicar. Quando a gente encontra o valor final em juros simples, ele é o montante, porque ele não fala nada de juros aqui. De encontrar os juros, ele fala que quer encontrar o capital 4 vezes mais, ou seja, o montante vai ser 4 vezes o capital. A taxa de juros é I igual a 25%. Só que na hora do cálculo, pessoal, eu tenho que tirar esse valor de porcentagem. Para tirar esse valor de porcentagem, tem duas formas. Ou você, na verdade, você tem que dividir por 100, e as duas formas ou você leva dessa forma em forma de fração, ou você faz essa divisão e leva em forma de decimal. 25 por 100 vai dar 0,25. Você pode levar 0,25 ou 25 por 100. Eu particularmente prefiro levar 25 por 100, porque muitas vezes acontece de cortar esses zeros aqui. Então, certo, você que escolhe. Continuando, ele quer saber o que? Quanto tempo leva. Qual é a fórmula que eu tenho todas essas relações? É a fórmula do montante, que é montante igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Essa é uma das fórmulas que relacionam todas essas variáveis aqui. Então, montante eu tenho implicitamente. Olha só, montante é igual a 4 vezes C. Então, 4 vezes C é igual a C vezes 1 mais I, é a taxa, 25 por 100. 25 por 100 vezes o T que eu não tenho. Ora, eu também não tenho C. Eu não tenho C, realmente. Mas se você olhar, eu tenho C dos dois lados. O que é que acontece em uma equação quando eu tenho a mesma letra dos dois lados multiplicando? Ela pode simplesmente passar para o outro lado embaixo. Então aqui ficaria assim. 4C sobre C igual a 1 mais 25 por 100. Pessoal, eu estou fazendo passo a passo aqui, mas vocês podem pular o vídeo e ir para a parte final, porque aqui outras pessoas futuramente vão ver esse vídeo e vão tentar estudar, certo? Então aqui, C dividido por C dá 1. Então simplesmente é como se eu cortasse esses dois C, porque é o mesmo valor. Então aqui fica 4 igual. Aqui vou fazer uma multiplicação de fração. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Em multiplicação de fração não. Soma de fração, perdão. Eu multiplico os dois de baixo. Vou fazer um traço aqui, multiplico os dois de baixo. 100 vezes 1 dá 100. E aqui eu multiplico de forma cruzada. Ó. Esse vezes esse, 100 vezes 1 dá 100. Mais, e esse vezes esse. 1 vezes 25t dá 25t. Pronto. Aqui agora, lembrando que virou uma equação do primeiro grau, esse 100 eu tenho que jogar para o outro lado para encontrar o valor do t. 100 está dividindo, passa multiplicando. Então fica 100 vezes 4 igual a 100 mais 25 vezes t. Quando eu quero encontrar o valor do t, todos os números têm que ir para o outro lado. Então agora vai vir esse 100. 100 vezes 4 dá 400, então fica 400. Esse 100 está positivo, passa negativo. Menos 100 igual a 25 vezes t. 400 menos 100 dá 300, igual a 25 vezes t. Como eu quero encontrar o valor do t, falando novamente, já falei várias vezes, esse 25 que está multiplicando passa embaixo dividindo. Então fico com 300 sobre 25 igual a t. Quanto é 300 sobre 25? Dá para fazer de cabeça. 25 mais 25, 50. Mais 50, 100. Então, 300 por 25 vai dar 12. Então, 12 igual a t. 12 o quê? Eu tenho que lembrar qual a unidade que ele falou lá na questão. Olha só, se é taxa de 25% ao mês, então o tempo que eu encontrei é mês. Então, t igual a 12 meses. Vamos olhar para a questão? Ora, eu não tenho mês. E agora? Aqui que muita gente confundiu nessa questão e botou 12 anos. Olha só que é 12 meses. Porque a taxa, ele falou aqui, é ao mês. Eu encontrei 12. Se eu não voltasse para lembrar, eu colocaria a resposta à letra E. Certo? Mas é errado. Porque é 12 meses e 12 meses corresponde a um ano. Letra C. Certo, pessoal? Muita gente aqui confundiu essa questão e errou. Então, letra C. Pronto. Vamos agora para a questão 15. Questão 15, eu acho que dá para fazer aqui. Pode ser que fique um pouco embolado, mas dá para fazer, olha só.
Com relação às definições e conceitos de divisibilidade, considere as seguintes afirmações. 1. O número 120 possui mais de 8 divisores. 3. O número 29 possui apenas 2 divisores. E 3. Um número qualquer só pode ser divisível por 6 se for par. Pronto. Vamos lá. 120 possui mais de 8 divisores. Tem duas formas de fazer. A gente fazer fatorando e utilizando uma fórmula, ou ir dividindo 120 aos pouquinhos, encontrar quantos divisores tem. Fica a seu critério. Se você não lembrar da fórmula, você pode fazer 120 por 2, dá para dividir? Dá. Por 4 dá? Dá. Por 5 dá? Dá. Por 6 dá, e por aí vai, certo? Mas a fórmula tradicional de se fazer, a forma mais correta, se você lembrar, quer dizer, não tem uma forma correta, mas se você lembrar, a forma é fatorando. Então fica 120, eu vou fatorar pelo menor número diferente que não seja o 1, por 2. Então 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 2 não dá, mas dá por 3 dá 5, por 3 não dá, dá 5 e dá 1. Pronto, agora eu vou ver quais são os valores que deu aqui. Deu 2, quantas vezes 3? Então 2 elevado a 3 vezes, deu 3 aqui. 3 elevado a quantas vezes? A 1. E deu 5 aqui. 5 elevado a quantas vezes? A 1. Pronto. Encontrei aqui os fatores primos. Quem são os fatores primos? São os números, as potências de cima. E qual é a fórmula? A fórmula é eu pegar, somar esses valores a 1 e multiplicar entre eles. Então eu vou somar 3 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Ou seja, todos esses valores que der aqui, eu tenho que somar a 1 e multiplicar entre eles, tá vendo? 3 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. Esse 1 da direita é da fórmula, e esse da esquerda é o que deu aqui em cima, tá vendo? Pronto, 3 mais 1 dá 4, vezes 1 mais 1 dá 2, vezes 1 mais 1 dá 2. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 16, olha só, o número 120 possui mais de 8 divisores, deu 16. Então, verdade. Pronto, segundo tópico. O número 29 possui apenas 2 divisores. Isso dá para fazer de cabeça. Se vocês lembram, o 29 ele é um número primo. E o que quer dizer que é um número primo? Um número primo ele é divisível apenas por ele mesmo e pelo 1. Então, aqui é verdade. 29 ele possui apenas 2 divisores, que é o próprio 29 e o 1. O tópico 3. Um número qualquer só poderá ser divisível por 6 se for par. Só a gente pensar, pessoal. Eu vou dividir um número qualquer por 6. Ele só pode se for par. É verdade? Vamos pensar um pouquinho. É verdade. Mas por que verdade? Então, por que é verdade aqui, pessoal? Olha só, ele falou que um número qualquer, ele só poderá ser divisível por 6 se for par. Então, para eu dividir um número por outro par, ele não pode ser ímpar. Por que ele não pode ser ímpar? Um exemplo, se eu pegar o número 15, eu não posso dividir o 15 por um número par. Se eu pegar o número 25, ele não é divisível por um número par. Se eu pegar qualquer número ímpar e for dividir por um número par, que é o caso, está dando exemplo do 6, mas generalizando para qualquer número par. 35, se eu for dividir por um número par, não vai dar certo. Ou seja, para eu dividir um número qualquer, ele só pode ser divisível por um par. Um número qualquer só poderá ser divisível por 6 se for par. Ou seja, um número qualquer ele só poderá ser divisível por outro par se for par. Certo, pessoal? Então, verdade. Então, todas as três é verdadeira. Onde é que tem uma opção aqui? As três afirmações são verdadeiras. Letra D. Se você fez de outra forma, pode deixar aí nos comentários, pessoal. Lembrando que a gente está fazendo aqui assim que recebeu a prova. Pode ser que tenha algum erro, certo, pessoal? A gente acaba se passando. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 16. Questão 16, pessoal, é mais uma questão de análise. Nós temos aqui um gráfico. Considere a função do primeiro grau. f de x igual a x mais b e seu gráfico representado abaixo. Temos o gráfico aqui. Com relação à análise dos sinais do coeficiente angular A e do coeficiente linear B, podemos afirmar que... Bom, então temos aqui y igual a x mais b e ele fala o que significa cada um. Como é que a gente vai fazer a análise? Vamos olhar para essa reta aqui, olha só. Se essa reta ela sobe da esquerda, aqui é a esquerda, da esquerda para a direita, A é maior que zero. Então, por exemplo, se tivesse, vai ficar um pouquinho torto, y, x. Se essa reta ela tivesse dessa forma, A maior que zero. Como a reta é o contrário, ela desce, tá vendo? Ela desce da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, A é menor que zero. Só com isso aqui, praticamente, a gente já achou a resposta. O único que tem A menor que zero é a letra A. Então, a banca aqui, ela foi muito boa. Vamos achar o B só para confirmar. Como é que a gente sabe quem é o valor de B? Para saber o valor de B, a gente tem que olhar o seguinte. Se essa reta aqui, ela desce da esquerda para a direita, a gente já encontrou o de A. Ok. Agora, se essa reta,
ela corta o eixo y abaixo da origem. Onde é a origem? A origem é aqui, ó, 0, 0. Se ela corta o eixo y abaixo, quer dizer que b é menor que 0. Olha só. Então, b menor que 0. Se ela cortasse o eixo y aqui, se ela descesse assim e cortasse aqui, então b seria igual a 0. Se ela fizesse assim e cortasse em cima, b seria maior que 0. Como ela corta abaixo do eixo y, então b menor que 0. Então, confirmando aqui, letra A. Muito simples essa, mas a gente teria que lembrar das definições de equação do primeiro grau. Questão 17, mais uma questão de análise, agora de uma equação do segundo grau. Vejam só o que a questão vai falar. Olha só. As afirmativas abaixo se refere à função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. O valor do coeficiente c é igual a 4. Possui duas raízes distintas. O gráfico da função possui vértice v de coordenadas 2,0, 2 e 0. Vamos ver. O valor da coeficiente c é igual a 4. Verdade, c, pessoal, se vocês lembram, é o valor que o número está sozinho. A é o que acompanha x ao quadrado, b é o que acompanha x e c é o que está sozinho. Então, primeira, verdadeiro. Vamos para outra opção. 2. Possui duas raízes distintas. Vamos saber, para saber se tem duas raízes distintas, precisamos saber o valor de delta. Então, A aqui é 1, é o que está acompanhando x ao quadrado. B é igual a menos 4, é o que está acompanhando x. E C, como eu falei, C igual a 4. Então, vamos lá. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Substituindo, delta igual a b está aqui, então vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. Então, vai ficar 16, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Menos 16, igual a 0. Agora, pessoal, se vocês lembram da definição do discriminante, que é esse delta, quando delta é igual a 0, ele possui apenas uma raiz real. Claro que essa raiz ela é dupla, só que ela não é distinta, tá vendo? Ela vai dar apenas uma raiz dupla, mas não vai ser distinta. Então, opção 2 é falsa. Então, aqui é falso, que ele falou que possui duas raízes distintas. Na verdade, vai ser duas raízes duplas. Vai ter uma raiz, só que essa raiz vai ser dupla, ok? Então, terceiro, o gráfico da função possui vértice v de coordenada 2 e 0. Se vocês lembram da revisão também, lá tínhamos vértice, a forma de vértice, o jeito de fazer. Então, vamos lá, vértice. Qual o valor? Os vértices são x vértices e y vértice. O x a gente conta de que forma? X vértice igual a menos b dividido por 2 vezes a. Esse é o valor da fórmula. Menos b. B está aqui, que é menos 4. Então, vai ficar 2 menos 1. Então, eu coloco entre parênteses. Menos 4 dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Menos com menos mais. Então, vai ficar 4 dividido por 2 vezes 1, 2, que é igual a 2. Olha só, já está dando certo. Vamos confirmar com y vértice. Y vértice, a fórmula é menos delta dividido por 4 vezes a. Então, foi até bom a gente ter feito o valor de delta. Delta deu 0, então vai ficar menos 0 dividido por 4 vezes 1. Igual a menos 0 dividido por 4 vezes 1, 4. 0 por 4 dá 0. Então, confirmando aqui, o gráfico da função possui vértice v de coordenadas 2 e 0. É o que está aqui. Então, aqui é verdade. Então, a opção verdadeira é a 1 e a 3. Vamos ver onde está aqui. Todas estão corretas? Não. Apenas 1 está correta? Não. 1 e 2 está correta? Falso. 1 e 3 estão corretas? Verdadeiro. Novamente a pessoa acertou. Certo? Vamos para a questão 18, que é uma questão de análise, só que a gente tem que fazer uma análise mais detalhada. Vamos lá? Questão 18, pessoal, ele fala: a razão entre dois números A e B nesta ordem é 1 sobre 2. É correto afirmar para A e B que A igual a 10 e B igual a 20, o valor do número B é a metade do número a soma A e B igual a 3, o valor do número A é metade do número B. Não podemos nada afirmar sobre os valores de A ou B. Vamos à análise. Ele falou que A e B nesta ordem é um meio, ou seja, a razão A dividido por B é igual a 1 sobre 2. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente fizer aqui uma resolução, eu tenho aqui A, eu passo o B jogando para cá, multiplico de forma cruzada, é igual a B dividido por 2. Ou, reescrevendo aqui, eu posso jogar o 2 cá para cima, eu fico aqui B é igual a 2 vezes A.
eu posso fazer essas duas análises. E o que é que essas análises me diz? Essas análises me falam o quê? Essa análise me fala que A é metade de B. Vocês estão vendo aqui? A é metade de B, ou seja, A é B sobre 2. Então essa análise me diz que A é metade de B. Só que eu já matei a resposta. Vamos procurar aqui onde é que fala isso. A é metade de B. O valor de B é metade de A, não. O valor de A é metade do valor de B. Letra D. Pessoal, olhando aqui também, a letra A eu achei que poderia estar certo. Porque A é 10 e B 20. A é metade de B aqui, certo? Mas ele quer de forma geral, ele não quer com números específicos. Por exemplo, se eu falo que A é 10 e B é 20, então se A for igual a 40 e B igual a 80, vai estar falso, porque ele especificou dois números. Então eu achei que o A poderia estar certo, mas não. O que está certo é essa daqui de forma geral, que pode ser para quaisquer número, certo? A é metade de B, letra D, certo? Vamos para a questão 19. Questão 19, pessoal, fala. Um morador estaciona seu veículo no quarto andar do subsolo de um edifício. Em seguida, desloca-se até o quinto andar para buscar seu filho e, posteriormente, dirige-se ao térreo do prédio. Considerando os deslocamentos realizados, quantos andares o morador percorreu ao todo? Essa questão, pessoal, pode enganar muito. Por quê? Olha só, ele fala que o veículo está no quarto andar do subsolo de um edifício. Em seguida, desloca-se até o quinto andar. Então, é quarto andar do subsolo. E fala que vai até o quinto andar. Então, a pessoa aqui despercebida pode pensar que ele estava no quarto andar e foi até o quinto. Mas não é assim. Vamos botar aqui essa reta subsolo como se fosse o zero. Aí ele fala que deixou no quarto andar. Então, do subsolo. Então, no caso, o quarto andar para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, quarto andar. O carro estava parado aqui. O carro estava parado aqui. Beleza. Aí ele fala, em seguida, desloca-se até o quinto andar. Não é o quinto andar do subsolo, é o quinto andar normal, ou seja, o quinto andar para cima. Então, aqui está o subsolo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, quinto andar. Só que a gente já sabe, né, pessoal? Estava no 4 negativo, ou seja, no 4 do subsolo. E foi para o 5, então tem 4 aqui embaixo, mais 5 para cima. Então, 4 mais 5, 4 mais 5, igual a 9. Certo? Aqui até aqui está fácil. Se a gente fizer essa análise certa. A banca pode fazer uma análise diferente. Se ela fizer uma análise diferente, é passível de anulação. Então, 4 mais 5, 9. Aí ele fala, considerando posteriormente, dirige-se ao térreo do prédio. Em seguida, desloca-se até o quinto andar para buscar seu filho e posteriormente dirige-se ao térreo do prédio. Então, o térreo é a parte de baixo. E aqui o subsolo é cá para baixo e o térreo é essa parte aqui, que eu botei o nome subsolo, mas na verdade é o térreo, é o que divide os andares. Para cima é os andares normal, para baixo são os andares do subsolo. Aí ele fala que em seguida ele dirige-se até o térreo, ou seja, ele estava no quinto, voltou para a linha que é o zero, então voltou 5. Então, 9. Mas se ele voltou não seria negativo? Vamos saber aqui agora, porque não é negativo. Ele pergunta, considerando os deslocamentos realizados, quantos andares o morador percorreu? Então ele quer saber quantos andares ele percorreu e não para ir subtraindo. Ele saiu daqui até aqui, foi 9, depois voltou até o térreo, 9 mais 5, 14. 14, letra D. Certo, pessoal? Se você fez de outra forma, deixa aí nos comentários. Se a banca entender de outra forma, vamos ver mais tarde o gabarito dela. Não esqueça de deixar o like. Vamos agora para a questão 20, que é a nossa última questão dessa prova. Em certa capital, a tarifa do metrô avulsa custa R$ 4,10. No entanto, ao utilizar a integração com o sistema de ônibus, o valor total é unificado e passa a ser R$ 5,74. O percentual de aumento do valor total e unificado ao utilizar a integração é de... Então ele quer saber aqui basicamente uma questão de porcentagem. Então vamos saber o percentual de aumento. Eu tenho que ele é um valor de 4,10 e aumentou para 5,77. Aumentou 74, perdão, 5,74. Então, primeiro eu tenho que saber qual esse valor, a diferença desse valor em números, em reais, para saber em porcentagem. Então eu faço 5,74 menos 4,10. 4 menos 0, 4. 7 menos 1, 6. 5 menos 4, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, esse foi o aumento em reais, mas ele quer o percentual de aumento. Ele quer saber esse valor em aumento. A gente faz uma regra básica de 3, pega o valor inicial total. Então 4,10 corresponde a
100%, e enquanto que o valor que a gente encontrou, 1,64, corresponde a x. Multiplica de forma cruzada, então esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar 4,10 vezes x é igual a 1,64 vezes 100. Pronto, como eu quero encontrar o valor de x, esse número que está multiplicando aqui em cima passa para o outro lado embaixo dividindo. Então x é igual a 1,64 vezes 100 sobre 4,10. Pronto, agora aqui só dividir. Esse zero eu não posso cortar, porque aqui é um número decimal, não posso cortar. Essa multiplicação aqui, observe que eu tenho um número decimal, que eu tenho duas casas à direita da vírgula. Eu estou multiplicando por 100. Como é que eu faço para fazer essa divisão aqui? Vamos separar aqui. Aqui vezes 100. Vamos fazer essa divisão aqui primeiro, pessoal, porque essa divisão aqui são dois números decimais que têm a mesma casa, mesma quantidade de vírgula. Então aqui é 1,64 dividido por 4,10. Depois eu multiplico por 100. Duas casas decimais à direita da vírgula é como se eu pudesse desconsiderar. Então eu tiro essa casa decimal, então fica 164 por 410. Como não dá, eu coloco um zero e uma vírgula na resposta. Agora eu faço e coloco eu coloco um zero aqui e um 0, na resposta. Falei o contrário. Aí ficou 1640 por 410. Se vocês fizerem aí bem bonitinho o passo a passo, vai dar 4. Eu multiplico 4 vezes esse valor, vai dar 1640. Subtraindo aqui dá 0,000. Ou seja, esse valor dá 0,4. Esse valor aqui. Então, x igual a 0,4 vezes 100, para transformar em porcentagem. Já está o 100 aqui, que é igual a 40%. Deixa eu colocar aqui embaixo. 40%. Certo, pessoal? Então, o aumento percentual foi 40%, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você discordar de alguma questão, pode deixar aí. A gente aqui às vezes erra, todo mundo erra. A gente aqui na pressa de fazer pode ter errado alguma questão, uma forma de fazer. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.